o bispo Edir Macedo, ele ficou zangado com o Espírito da Graça de Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ele chama essa graça de desgraça. Em Efésios 2:8 e 9 diz: Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no caso dele, quando alguém perguntou para ele por que o sacrifício de Jesus já trouxe a era da graça, por que ainda sacrificar? Então ele citou Efésios 2:8 e 9 e disse que realmente essa pessoa tinha razão. Mas se essa pessoa já tinha a vida pronta, não precisava sacrificar nada, mas não contaminasse os outros que fazem o sacrifício com esse espírito. Ou seja, dá-nos a entender o seguinte, que ele não aceitou aquilo que o Messias já fez na cruz, dizendo, está consumado. Né? E aí, para que ele mantenha o reino, ele não pode usar essa graça de hoje. Ele tem de ir lá para o Antigo Testamento. Ele tem de ir lá para os levitas, que recebia das outras 10 tribos pão para comer com a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro. Só que ninguém come com Edir Macedo. Edir Macedo simplesmente tem banheira de ouro. É um dos maiores bilionários do mundo. Ele mesmo falou que não é milionário do Brasil, mas do mundo, desfazendo o que disse a revista Forbes de Nova York. E ele simplesmente fica zangado com essa graça, que ele chama de desgraçada, que ele chama de inferno, e que ele simplesmente diz que não quer essa graça. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Abrindo a Mente. E você que ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se agora. Temos bastante conteúdo dessas pataquadas, dessas picuinhas e dessas más intenções, desses pilantras, desses ratos de púlpito. E estamos prontos para mais uma. É isso aí. Quero que você veja o que esse sujeito fala nesse vídeo. O que Edir Macedo está falando concernente ao Espírito de Jesus. Que tipo de pregador é esse? Que tipo de líder é esse? Que criou o seu próprio evangelho. Gálatas 1:6, Paulo disse que ainda que desça um anjo do céu trazendo outro evangelho, seja anátema. Mas ele tem o seu próprio evangelho. E ai da multidão que está seguindo a Edir Macedo, assim como a Valdemiro e como outros que criaram o seu próprio evangelho. Quem escreveu para mim, dizendo, bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga.
Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Eu quero observar com vocês, em primeiro lugar, a ideia de fazer sacrifício é diabólica. O Deus dos Hebreus, que falou para Moisés orientar o povo de Israel, que tinha ficado na terra de Gósen, a melhor terra do Egito, através de José, que foi governador no Egito. E o faraó que pôs José no trono, e que somente no trono, o faraó seria maior do que ele, mas ele tinha o anel de governador. Aquele faraó morreu, e outro que veio na dinastia e o substituiu, começou a oprimir o povo de Israel. E então o Deus de Israel levantou Moisés e Arão para tirar o povo da terra do Egito. Só que aquele Deus disse para orientar o povo a pegar roupas de festas de ouro e prata e joias e tudo, e dizer que iria apenas se apresentar numa festa de Deus e depois retornar e devolver, mas era mentindo, era para saquear, para roubar tudo. É um Deus realmente ladrão. E aí, quando eles se depararam com a cidade de Ai deles, foram destruídos. E todas as cidades que eles foram se deparando era para destruir tudo, era para acabar com tudo. Inclusive a terra de Canaã, que era uma terra próspera, uma terra boa, era para eles invadirem e matar todo mundo ali. E esse Deus aí pedia sacrifícios dos animais. É aquele mesmo Deus que disse a Noé que botasse de 2 em 2 na arca, mas quando terminou a trajetória no Monte Ararat, que possivelmente não aconteceu, Noé pegou os animais, a pedido dele, e fez um churrasquinho, queimou os animais, e ele cheirou a fumaça e disse: nunca mais eu vou voltar a destruir o homem. Ficou muito satisfeito com a fumaça daquelas aves, daqueles animais queimados. Só que o profeta Jeremias disse: olha, Deus, ele nunca pediu sacrifício de ninguém, nunca requereu. Então agora temos dois deuses, né? É estranho isso aí. Então o que acontece? O Antigo Testamento, o Salomão, por exemplo, apareceu Deus no meio das trevas e pediu a ele, disse a ele que antes e depois dele não haveria um homem maior em conhecimento e sabedoria. E aí Salomão recebeu a ordem de fazer o templo que o Deus verdadeiro dizia para Davi que não fizesse, que ele mesmo faria um templo, a morada dele, que seria o Messias, né? Então o que acontece? Salomão ofereceu um sacrifício para Deus com tantos animais que escureceu o céu de tanta fumaça. E agora o Edir Macedo ele faz o seguinte, agora, entre aspas, há muitos anos ele começou com essa história de sacrifício, mas agora não é pegando bens que ele tem e queimando para Deus, não. É o queima do Chepon Magazine, queima, traga tudo para a fogueira santa. Então, o que Edir Macedo faz é queimar tudo que tem dos outros, ou seja, transferir para ele. É o sacrifício. Alguém quer viver bem, tem de sacrificar para Deus. Então isso se tornou diabólico. Por quê? Porque está escrito em Hebreus que o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no santuário com sangue alheio, sangue de bodes, e todo ano precisava repetir a cerimônia, o ritual. Mas Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, único, entrou uma única vez no santuário e propiciou eterna redenção. Ele rasgou o véu, abriu as portas, o homem tem acesso a Deus, não tem mais necessidade de sacrifício nenhum, nem mesmo simbólico, não precisa mais de sacrifício. O sacrifício do Cordeiro já foi suficiente. Mas o Edir Macedo, criando o seu próprio evangelho, ele diz que é para sacrificar na fogueira santa, que é para você pegar os bens e sacrificar para Deus. Fazer um sacrifício, porque ter fé é coisa de sacrifício. Meu amigo, não precisa mais de Abraão oferecendo Isaque como prova. Não precisa mais de levita esquartejando o animal no altar.
Já chegou o momento, Jesus falou para a samaritana, e o dia veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E agora não tem mais necessidade, se alguém tenta fazer sacrifício, ou guardar o sábado, ou se circuncidar, ou não comer mais carne de porco, ou agora dízimo, oferta, ou qualquer tipo de coisa, está invalidando o espírito da graça, está fazendo ofensa ao sangue do Calvário. Agora já está tudo resolvido. O profeta, o sacerdote, o rei é Jesus. Não precisa mais de sacrifício. O que o Senhor está fazendo é mentindo para as pessoas, enganando as pessoas com o nome de sacrifício, simplesmente usurpando de tudo que as pessoas têm, pegando as coisas das pessoas, dizendo que é para as pessoas conseguirem mais. Mentira sua. Em nenhuma parte da Escritura está escrito para ficar oferecendo coisas ou riquezas para algum sacerdote para que Deus venha abençoar você. Não. O Senhor é uma iniquidade pura. Está se colocando no lugar do noivo, que é Jesus. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. E não tem mais indulgência, não tem mais nada disso. Isso é uma porcalhada que o Senhor faz. Devia ter vergonha nessa sua cara de fazer isso. Então, na iniciação que certamente o seu Edir Macedo fez na sociedade secreta, que é a maçonaria, ele teve certamente de botar uma venda nos olhos e repetir as palavras dizendo: eu estou saindo das trevas e vindo para a luz. Certamente ele deve ter ido. Até uma imagem de Jesus que eles têm, segundo um ex-maçom, pastor Francisco Vieira, que era o ex-bruxo tio Chico, chegar para a imagem de Jesus e cuspir, né, e tomar uma ceia lá e dizer: eu te crucifico de novo, e dizer: tu és um impostor, tu és um mentiroso, e cuspir dele. E isso certamente perante o Deus do Macedo, né, que fez o templo de Salomão, que no templo havia no templo de Salomão os símbolos do pentagrama e do hexagrama. O pentagrama, a forma da cabeça do bode, do deus cara de bode, né, celebrado por Aleister Crowley e por Albert Pike. Certamente, né, o Edir Macedo, que já fez discurso falando nos seus vídeos com o quadro do Albert Pike, então certamente já se ajoelhou diante do Baphomet e chamou ele de Senhor dos Exércitos, e certamente fez agravo ao Espírito da Graça. Então agora você não quer mais a graça. Para você a graça é uma desgraça. Por quê? Porque você já rejeitou a luz, você já rejeitou Jesus, e agora você é o adorador do bode, e agora o sacrifício de Jesus não importa nada para você. O que você faz agora, seu Macedo, é macumba. Você quer que as pessoas observem e pratiquem a macumba que você faz, não é? É isso que você quer, mas o dom de Deus, que é Jesus, não serve para você. Então, nas entrelinhas, você não quer mais a graça, é uma desgraça. E para você, o céu é só dinheiro. Já está velho, está podre de rico, já tem riqueza demais. Só que essa riqueza não existe para você. Quando o Senhor morrer, não vai levar no caixão riqueza nenhuma. E para o lugar de trevas que o Senhor e os adoradores do bode vai, com certeza, não haverá nenhum Jesus que você certamente já cuspiu, já rejeitou, e nas suas palavras está rejeitando, não vai estar como seu intercessor, mas como seu juiz. Então, a não ser que a Escritura esteja me enganando e esteja mentindo, né? Agora eu faço uma pergunta: por que o seu Macedo não sacrifica tudo? Já que você diz que tem de sacrificar, tem de ter fé, cadê a tua fé? Você só tem fé de receber de todo mundo? Por que você não sacrifica tudo o que tem, baseado nas palavras de Jesus? Quando o jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos. E ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta? Jesus disse: você quer ser perfeito? Então vá. Venda tudo que tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me, terás um tesouro no céu. Faça isso. Já que o Senhor pede que todo mundo tenha fé e chama a graça de desgraça e de inferno, porque diz que neutraliza essa fé, então use a fé também. Pega essa riqueza que o Senhor tem bandeira, o Senhor tem banheira de ouro, o Senhor já tem muita riqueza. Junta isso e doa para os carentes, para os pobres. Procure uma forma de não doar para entidades chamadas de filantrópica e de ajuda humanitária que estão corrompidas e que as pessoas ali vão pegar tudo isso, vão pegar a carne do touro, vai deixar só os ossos para os pobres, mas procura fiscalizar isso, passa um pente fino, ajuda as pessoas carentes. Aí sim, estará fazendo o que a igreja primitiva fez.
em Atos 2:31. Era um o espírito e alma da multidão dos que criam, e em nenhum deles havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade vendendo-as traziam o valor aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Mas o Senhor não respeita necessitado algum. Todas as pessoas têm de pegar o impostozinho religioso e entregar para você. E isso, se a pessoa não puder, tem de fazer o sacrifício. O Senhor está desafiando o Cordeiro. Então seja bem-vindo ao desafio. O Cordeiro de Deus vai estar lhe desafiando. Vamos ver quem é mais forte. Se é o sacrifício do Messias ou se é o seu sacrifício de tomar as coisas da pessoa, prometendo mundos e fundos. Aonde já se viu? Existe alguma parte que Jesus ou seus apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus ou Judas, disse que alguém doasse as coisas para que, usando a fé, doando as coisas, Deus abençoasse a vida deles? É totalmente o contrário. Os que aceitavam a fé, muitos doavam para ajudar os carentes, né? Na sua igreja é diferente. Igreja Universal do Reino do Dinheiro. Só o Senhor é que é o rei, é que é o cacique, o tubarão, é que é o pajé, é que é o papa dessa igreja. E esse povo está ali acompanhando para o inferno. Se existe um inferno, esse povo sacrifica tudo que tem para um crápula, para uma besta igual o Senhor, que fez uma réplica do Templo de Salomão, que causou tanta indignação ao Criador, que o Criador enviou até um homem terrível como o Nabucodonosor, chamou até de meu servo, e enviou para derrubar coisas como um templo como esse, e não deixar pedra sobre pedra de tão abominável que era. A maior abominação da Bíblia, a maior abominação do Antigo Testamento, o que foi mais reprovado pelo Criador, o Templo de Salomão, filho do adultério de Davi com Betseba, que o Deus das trevas apareceu numa nuvem escura e disse a ele que fizesse aquele templo, que ele fez 1000 altares para deuses de cada uma de suas 1000 mulheres, e que Ezequiel viu na visão os sacerdotes de costas para o altar, oferecendo incenso para a rainha dos céus, que é Artemis, é a Semíramis, é a Diana dos Efésios, é a justiça brasileira, mulher com a venda na venda dos olhos, é a liberdade, aquela estátua que os franceses deu para os americanos, que a maçonaria francesa deu para eles, que é essa mulher, a rainha dos céus. Eles queimavam o sacerdote incenso para ela, que é a esposa e ao mesmo tempo a mãe do Nimrod. E as mulheres choravam com a imagem de Tamuz, que é a imagem dos ciúmes, que é a mesma imagem do Tamuz, ou do Moloque, ou do Baco, o filho, ou pelo menos enteado do Nimrod, uma abominação. E aquele templo maldito e maligno daquele homem, Salomão, que se desviou dos caminhos do Senhor, e que ele escreveu, segundo o povo de Antioquia da Síria, quando se converteram ao Evangelho, queimaram montes de livros, que a maioria era grimórios de Salomão. E Salomão escreveu a pequena chave, a Goétia, e clavículos de Salomão. São grimórios, livros de bruxaria, de invocação de demônios e exorcismos, e envolvimento com espíritos malignos. E aí o Edir Macedo, o malandro Macedo, que a Globo e que a Globo mostrou, ele sorrindo, com a cara de prostituta, contando dinheiro com seus pastores, e que foi preso, e ele botava no jornal, na Folha Universal, ele lá dentro da cadeia, como se fosse uma vítimazinha do sistema segurando a Bíblia, mas não. De roubos e falcatruas, de mentiras e de enganos e manipulação da Escritura. E agora ele se veste de judeu, e ele levanta o templo de Salomão. Como é que você conseguiu tudo isso, essa credibilidade? Eu posso dizer, eu posso responder para quem não sabe. Para não estar na cadeia definitivamente, igual o senhor, igual o Valdemiro e outros estelionatários da fé, que mentem, certamente, tu tens um pacto com o bode. Tu tens um pacto que foi feito na lojinha do chão xadrezado. Então ali você teve concessão para que a mídia não lhe destruísse. Se a mídia se levanta contra você, tem alguém poderoso, pago pelos banqueiros, pelos da sociedade secreta, para limpar o teu nome. Não era assim? Quando Silas Malafaia batia... aliás, quando Caio Fábio, reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, um pastor digno, um homem de princípios, de um verdadeiro evangelho. Quando ele batia nas tuas falcatruas, Silas Malafaia recebia $40 mil por mês de você para limpar a tua barra, mas tinha patrocínio de alguém maior que ajudava ele nisso aí. Então o que acontece?
os donos da Justiça Federal, os donos daqueles que, né, da Justiça Brasileira, eles te sustentam, não deixa que você seja investigado. E, enfim, é só você se fazer filho do bode e pronunciar o Gadu. A gente sabe que o Criador é grande arquiteto do universo, mas aguardar o anticristo, então tem uma certa imunidade. Então você está aí, vai envelhecer, vai morrer, já está velho, servindo a Satanás, usando o nome de Deus, mentindo e enganando, dizendo que o Espírito Santo não quer música, mas quer dinheiro, e o dinheiro é para você. E dizendo que ele que o dinheiro das pessoas é seu, e fala tudo o que quer. Diz que foi expulsar um demônio em nome de Deus e Jesus não deu certo, mas você se revoltou e expulsou, dizendo que é maior do que Jesus. E o povo vai te seguindo. E é um cego guiando o cego e ambos cairão no buraco. É só o que acontece, né? Tem um vídeo do senhor falando que as pessoas, quando ficarem velhas, doem os seus bens para a evangelização. Mas evangelização de quê? O senhor está falando de quê? Doar para quê? Para a evangelização, como assim? Os bens eram doados para carentes. Isso fazia parte da evangelização. Você evangeliza com a palavra e com pão. Com a palavra você diz que Jesus, que é pela fé, é o pão da vida. Quem crê tem a vida eterna. Pronto, se alimenta pela fé. E o pão físico dos bens reparte com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. É simples assim. Ajuda os carentes. Mas o seu modelo é diferente. Doe para evangelização, para alcançar a vida. Alcançar a vida para quê? Para ser seus escravos. Para ser escravos da religião. Não era assim que as pessoas estavam na época de Jesus? Quando ele disse, quem está cansado e oprimido, vem a mim, e encontrareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os fariseus, disse Jesus em Mateus 23, punham fardos pesados nos ombros dos homens, mas eles nem com dedos queriam movê-los. E não é assim que o Senhor faz? Manda o povo sacrificar os bens materiais, tudo que é para receber bênção de Deus. Que mentira de você e do teu pai, que é Satanás. Que jugo pesado. As pessoas chegaram a doar casas, carros, doar tudo e não receberam nada de volta porque não tem apoio na Escritura. É tudo mentira. Mas é Brasil, né? Em outros países o Senhor estaria trancafiado e mofado para o resto da vida. Mas aqui no Brasil tudo pode, né? Esse país foi fundado pelas sociedades secretas. O que se pode esperar? A Igreja Assembleia de Deus, ela foi fundada por dois maçons, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1911, que veio de outros maçons. Os templos eram maçons com as 4 colunas do templo de Diana e ainda hoje tem. E funcionava, era maçom de paletó e gravata usando a Bíblia. Qualquer um que usar a Bíblia, o povo acompanha. Se Satanás se transfigurar no homem e pegar a Bíblia e for falar, todo mundo acompanha. E as pessoas não têm critério seletivo, de nada. E é assim que elas te acompanham, né? Até o inferno. Se existe inferno, com certeza essa multidão vai te acompanhar até lá. E se o Senhor entrar no céu, o capeta vai entrar junto com toda a súcia dele. O evangelho é para a vida eterna, não para enricar aqui na terra. Nunca foi. Em Mateus capítulo 10, Jesus enviou de 2 em 2 e disse, não leve moedas no bornal, na bolsa, não leve comida. O obreiro é digno de seu salário, onde você chegar, você será cuidado. As pessoas, os cães gulosos, pegam esse texto para dizer, o obreiro é digno de seu salário, é que eu tenho de enricar, ganhar muito dinheiro com o evangelho. Quer ganhar dinheiro, trabalhe com as suas mãos. Eu nunca tive dinheiro na vida. Para eu ter algum dinheiro, eu vim, montei um negócio, tive um acidente, tive prejuízo, fiquei trabalhando, pagando contas, vim trabalhar com as minhas mãos para pagar minha casa, para poder ter meu carrinho velho e criar meus filhos. Mas com o evangelho, desde que iniciei como líder em 97, em 93 aceitei a fé, em 97 fui pastorear o primeiro campo chamado Marruás. Distrito de Marruás e Guaribas formavam um campo de 260 crentes, era do campo de Itauá, região Inhamuns, no Ceará. Fiquei 1 ano e 7 meses ali. Depois, aí antes, com 3 meses que estava em Marruás, eu recebi um convite para pastorear na cidade de Madalena, que já tinha templo e casa pastoral. Eu pedi para continuar ali em Marruás, naqueles distritos. Depois, eu aceitei o desafio de fundar um trabalho em Marrecas, que é outro distrito de Itauá. Fiquei 6 meses lá, entregamos um salãozinho cheio de pessoas e ganhamos um terreno para construir ali. Fui convidado para o município de Hererê, que também chama de Hereré, fica vizinho a Iracema e a Encanto. Encanto é Rio Grande do Norte, vizinho a Pau dos Ferros. Então, é Hereré, que é aqui perto. Fiquei 8 meses ali pastoreando. E
foi convidado a ir para Catarina, que é extrema com Tauá, uma cidade até grande já, uma cidade fria, em cima de uma serra, que vizinho a Tauá, vizinha a Mombaça, a Saboeiro, a Arneiroz e a Copiara, que é a Copiara vizinha a Iguatu. Fiquei 3 anos e 3 meses. E nesse período de pastor, do que eu recebi, eu vi famílias e pessoas carentes, sempre precisando. Tudo o que podíamos, nós ajudávamos. Depois de 8 anos, enquanto meus colegas tinham Hilux, D20, na época D20, e Hilux, e casa de praia, e tudo que eles juntaram, eu não tinha nada, só tinha fé. Porque precisava ajudar as pessoas. Porque o evangelho é isso mesmo. É quem tem repartir com os outros. Eu fiz o que os apóstolos faziam, pegava e repartia. E depois, 10 anos como itinerante, eu fiz a mesma coisa, peguei e reparti. Então, para eu ter alguma coisa, eu falei, vou sair de São Paulo, vou retornar a minhas raízes, a Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte, a Russas, a Tabuleiro do Norte. E vou lá para Lagoinha, uma serrazinha, aonde eu nasci. E vou trabalhar com as minhas mãos, e quando eu puder eu ajudo alguém. Vou deixar de fazer parte do sistema, porque o sistema me recebeu de braços abertos. Mas o sistema é corrupto. E as pessoas só correm atrás de dinheiro, é uma briga por dinheiro. Então qual que é um sistema desses dois? A religião é um poder, a política é outro poder. Esses dois a Bíblia chama de bestas. Uma besta das águas e outra da terra. São bestas que dão do seu cálice a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. A maior prostituição que existe no Brasil e no mundo chama-se protestantismo, que colocam pessoas no lugar de Jesus. E essas pessoas estão no lugar do noivo. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, inclusive Moisés, né? Foi ele que disse. E não atendeu a lei de Moisés, e foi acusado de blasfêmia contra a lei de Moisés e o templo que ele disse que ia cair. E aí o que acontece? Se antes dele não tinha, imagina depois. Então, esse monte de pessoas, que não é o modelo da igreja primitiva. Pergunta quem era o pastor da igreja primitiva. Eles iam dizer, é Jesus. Mas esse monte de líderes que vem dos Cavaleiros Templários, de Martim Lutero. O que Deus não aceita mais, figura sacerdotal, porque Jesus é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Culto terrestre, santuário terrestre, culto divino. Essas coisas não é mais aceita. A graça é outra coisa. É adoração em espírito. Onde você estiver, não é mais templo. Então esse modelo que está aí é a maior iniquidade, a maior corrupção do mundo. É a prostituição espiritual. Você que está no templo, saiba. Você não é um verdadeiro adorador. Quem falou foi Jesus para a samaritana. O dia veio, a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é mais no templo e nem no monte. Se você está no templo ou no monte, segundo Jesus, você está no lugar errado. Reclama com ele. Concluindo, então os bens que as pessoas têm de adquirir é trabalhando. Se alguém não está podendo trabalhar, é para a igreja cuidar dessa pessoa, sustentar. E quando essa pessoa tiver recurso, ajudar a sustentar outros que não está podendo. Era esse o modelo da igreja primitiva, né? Então, Edir Macedo disse que o espírito da pessoa que perguntou a ele por que sacrifício, se o sacrifício de Jesus já foi suficiente, época da graça, não precisa mais de sacrifício. Ele disse que essa graça que ela cita é um espírito contaminador ruim, que contamina os outros. Ele diz também, eu não quero essa graça para mim é uma desgraça. Certamente, a graça virou uma desgraça para ele quando ele iniciou-se na sociedade secreta. Certamente deixou de ser uma graça. Ele disse que essa graça para ele é uma praga. Certamente, essa praga tem nome. Essa praga que ele disse tem nome, os do caminho. Por os fariseus e saduceus, os do caminho, que eram os que seguiam a Jesus, era uma praga. Também, ele disse que é uma praga, tem nome, o nome também é seita dos nazarenos. Na época de Jesus, era chamada seita dos nazarenos e chamados do caminho. Essa praga também, segundo ele, tem nome, que chamam de desigrejados. São pessoas que não estão batendo continência, obedecendo a esses filhos do capiroto e estão vivendo na liberdade com que Jesus morreu na cruz para dar. Então, da mesma forma que a igreja era para os fariseus e saduceus uma praga, para Edir Macedo, os que servem a Deus de fato realmente é uma praga. Porque para ele, o que é
correto é obedecer a ele, que é filho das trevas, que serve a Satã. E só tem um reino aqui na Terra. Quando terminar aqui, a mamata acabou, a brincadeira acabou, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou o reinado, e vai haver pranto e ranger de dentes, segundo a Escritura. Ora, essa graça, ele disse que é um verdadeiro inferno. Para Edir Macedo, o céu para ele é somente riquezas, que ele já é podre e fétido de rico. Mas se não for riqueza para ele... Agora eu pergunto, como é que viveu Jesus? Eu vou dar uma ideiazinha para você que não conhece. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo grande, se fez pequeno, estando em cima, veio para baixo. Sendo o Senhor, se fez servo, sendo vida, se fez morte na cruz, sendo bênção, se fez maldição na cruz. E ele, sendo rico, se fez pobre. Para nós, essa é a realidade. A figura de uma pessoa pobre montado num jumentinho, para demonstrar isso. Mas os que não são espirituais não entendem essas coisas. Pelo que eu sei, Edir Macedo fez teologia. Antes de eu falar sobre Macedo, eu já li livros dele, os jornais dele, tanta coisa dele. Eu tenho nos jornais as matérias sobre os barracos dele. Eu tenho até um livro, Caboclos, Guias e Orixás, de Edir Macedo. Antes de eu mencionar alguém, eu tenho conhecimento, até me importei com essa pessoa certamente. Eu tenho até aquela revista, Veja, que tem o Edson Celulares e o Edir Macedo, que o Edson Celulares fazia um papel de pastor. Né? Acompanhei todas essas coisas sobre Macedo. Né? E diga-se de passagem, Caio Fábio bem sabe quem é essa peça podre chamada Macedo. Essa graça é uma desgraça, neutraliza o espírito da fé. Poxa, mas que incógnita grande é essa? Agora aí, Edir Macedo se apertou a si mesmo sem se abraçar. Como é que ele diz que essa graça que é citada, que é a aliança do Messias, que é a última aliança da graça, né? Ele diz que ela é uma desgraça que neutraliza a fé. Se Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Como é que a fé pode ser neutralizada por essa graça se estão de mãos dadas no propósito? Se a graça flui através da fé, só que ele quer dizer que as pessoas têm de ter fé é no Macedo, filho das trevas. Não é fé no Messias da salvação, é fé no Macedo. Essa é a realidade. É por isso que se diz que malandro também envelhece. A cara desse sujeito eu tenho em jornais e revistas. Ele já tinha a cara de uma pessoa muito sem vergonha. Não é? E por isso que foi preso e foi tão investigado. Mas os seus tentáculos foram se estendendo através do tão adorado e admirado por eles, o Bafomete, o Deus cara de bode. É por isso, seu Bafomete, é por isso, seus servos do Bafomete, que lá em Camboriú, Santa Catarina, um pastor chamado Antônio falou para mim, pastor Frank, tem uns senhores ali que estão doando um dinheiro para os pregadores, e era 100 mil reais. Tem algum babaca que falou no canal que não acredita nisso. Eu não preciso da sua fé, não. Eu não estou aqui dependendo da sua fé, não. Estou falando pela minha fé, estou falando da minha experiência. Eu não peguei nem um centavo e perguntei a ele, pastor, o senhor pegou alguma coisa? Ele disse, não, eu peguei só 15 mil porque estava precisando. Eu não sou pregador. Eu jamais pegaria dinheiro de maçom, porque na hora que eu pegasse, eu estaria me comprometendo com ele. E se eu falasse alguma coisa contra ele, eu estava oferecendo a minha garganta para ser cortada por eles. Mas eu pertenço ao Cordeiro, e antes de eles virem até mim, eles têm na minha frente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a graça, ou seja, o favor enviado por Deus, que Edir Macedo chama de desgraça e de inferno. O Cordeiro vai servir para você de inferno, porque você vai certamente ouvir ele dizendo, segundo Mateus 24 e 31. Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, que eu tive fome, tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Quando Macedo perguntar, e quando foi que eu te vi assim e não cuidei? Ele vai dizer, toda vez que deixaste de fazer um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome, todo dia, Macedo, tinha uma multidão de milhares na tua frente, de pessoas carentes. Ao invés de você pedir os que tinham mais para distribuir com os que tinham menos, não. Tu sorria, tu gozava com isso, com tanto dinheiro, se tornou bilionário. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E para outros filhos das trevas e burros, escuta tudo que a gente está falando aqui e sabe o que diz?
é que eu estou criticando o servo de Deus. Vai ser burro assim na baixa da égua, como diz o cearense. Será que você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz? Como é que o povo do Brasil serve arrasatando de coração, se arrastando atrás desses bruxos da fé e não consegue perceber a verdade? E se você achar que eu sou duro, fica tristinho não. Pegue Mateus 23 e leia todo para tu ver Jesus xingando, zangado com fariseus e saduceus. Ele chamou de guias cegos, ele chamou de sepulturas caiadas, ele disse que os caras engoliam camelo e se engasgavam com a pulga, ele disse que queriam tirar o cisco do olho do outro, mas tinha uma trava, ele disse que limpava o exterior do copo, mas por dentro estava sujo, o coração era do mesmo jeito. Ele chamou de malditos, ele chamou de raça de víboras, falou que não escaparia da condenação do inferno. Tudo Jesus chamou ali. E aí? Vai criticar Jesus? Dizer que Jesus está atacando os outros, como meu irmão mais velho falou recentemente para mim, que eu ataco os outros. Engraçado, né, cara? Tem 30 pastores aqui correndo atrás de grana. Eu rejeitei tudo isso e sempre falei em nome dos pobres, que Jesus pediu que se lembrasse dos pobres. Aí o cara, ao invés de ir contra os outros, que não passou a vida toda tomando uma pinguinha e andando por aí com os amigos, ao invés de ir lá olhar os outros, queria atacar o irmão. Eu ricochitei de volta. Eu usei logo o escudo. Quem não me respeita, eu não respeito não. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser qualquer coisa. Se não me respeitar, eu também não respeito. E eu digo que esse Edir Macedo, seja Silas Malafaia, seja Agenor Duque, seja Bispo Hernandes, seja qualquer um desses caras, se você quiser ser respeitado pelo Brasil e pelo mundo, use a palavra da forma que ela é, que as pessoas te respeitarão. Até inimigo tem de ser respeitado, mas esse povo não se dá o respeito. Esse povo manipula totalmente a palavra de Deus, manipula totalmente a Escritura e usa o nome deles, mas a vossa casa ficará deserta, breve. A Babilônia vai cair em vossa cabeça, e vocês, mercadores e cães gulosos, chorarão e prantearão, porque grande será a sua ruína. E concluindo, eu digo o seguinte: se alguém segue um cara como Edir Macedo, pode estar certo. Você está totalmente cego. Totalmente cego. Tem a Bíblia? Leia a Bíblia. Leia a Escritura. Veja só nesse vídeo o que esse cara falou. Esse cara disse que essa graça é uma desgraça. Mas por quê? É porque as pessoas têm de passar a vida toda se sacrificando por ele. Veja que mensagem infernal. Jesus se sacrificou pela humanidade, mas Edir Macedo quer que a humanidade se sacrifique por ele, para lhe encher de riquezas. Então é isso, meus queridos. Eu já estou cansado, não tenho mais estômago para falar desse assunto. Se gostou do nosso trabalho, dê um like para que o algoritmo divulgue isso para outras pessoas. E para que cada vídeo que subimos no YouTube, você seja notificado, porque você gostou e foi um entretenimento. Se quiser nos ajudar, torne-se membro do canal. Nós temos ali 6 níveis. Entre lá e veja. Certamente você vai gostar. Até o próximo vídeo. Diga nos comentários o que você acha. Grande abraço. Tamo juntos.